Olá, muito boa noite para você. Chuva forte provoca alagamentos em diversos pontos em Patos de Minas. Motorista morre durante violento acidente na BR-354. O NTV News de hoje vai mostrar também. Viatura policial é atingida por motocicleta no centro de Patos de Minas. Polícia Civil conclui inquérito que investigou tentativa de homicídio contra adolescente. 2 pessoas são indiciadas por estelionato em esquema de venda de CNH em Patos de Minas. A importância das ações da Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal. Moradora de Patos de Minas pede ajuda para reformar residência. Futebol. Rodada com derrotas de Galo e Raposa pelo Brasileirão. O RT divulga novidades para o lançamento da temporada 2025. LBV arrecada alimentos que serão doados para famílias carentes no Natal. E Hemocentro de Patos de Minas realiza ações para atrair doadores. É agora no NTV News. Uma forte chuva no início da tarde desta quinta-feira deixou vários pontos alagados em Patos de Minas. Chuva forte em Patos de Minas no início desta tarde. Muita água e com ela muitos transtornos. A falta de escoamento eficaz fez com que inúmeras partes da cidade sofressem com alagamentos e inundações. Regiões como a Rua Bernardes de Assis, Rua Lateral do Shopping e Rua Gabriel Pereira, no bairro Rosário, viram um mar de água se formar diante de suas casas e comércios. O encontro entre as ruas Deocleciano Mundim e Ana de Oliveira ficou praticamente intransitável, com água chegando à metade da altura dos pneus dos veículos. Em frente ao mercado municipal, lojas foram invadidas pela água da chuva. Um morador da Rua Ana de Oliveira, uma das áreas mais afetadas sempre que chove, diz que tem que lidar com o problema há quase 60 anos, o que fez com que ele tomasse providências para proteger sua casa. Eu moro aqui desde 64, tem muito tempo, e toda vida, toda chuva que vem é desse jeito. Você tem que tomar as providências, colocar, a gente já usa os metros aqui para não entrar água para a casa da gente. E todos os políticos que entram na prefeitura, o primeiro projeto é arrumar a rua aqui, e nada de arrumar. A gente espera que algum prefeito desse venha aqui na hora da chuva, molhe os pés e sensibiliza e arruma isso aqui pra gente. Seu Odilon relembra vários prejuízos que teve com a chuva, que já invadiu sua residência diversas vezes. Há uns 30 anos atrás, quando a minha irmã veio casar, ela estava com o choval dela tudo arrumado, pronto para levar, e deu uma chuva, encheu tudo de barro, perdeu tudo isso aqui. A gente vem com esses labutos direto, ó, perde muito móveis, perde essas coisas aqui devido à chuva. Mas eles não estão providendo. E agora, de um tempo para cá, nem os bueiros aqui eles não limpam mais. Você vê, eu estava olhando o bueiro de frente ali, ó, não entrava água nenhuma nele, porque está cheio de terra. Tinha de dar da seca, tirar o barro, tirar os entulhos que entram, mas eles não veem isso não. 2 pessoas foram encaminhadas ao atendimento médico após acidente envolvendo 2 veículos no bairro Afonso Queiroz. Conforme informações preliminares, o acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, por volta das 7h18 da manhã. Ainda segundo informações, houve o acidente entre 2 veículos. Um deles chegou a capotar aqui na via e ele estava ocupado por 2 pessoas, um adulto e uma criança. Eles foram atendidos pelo SAMU e ainda também, de acordo com informações, o adulto sofreu apenas algumas escoriações e a criança ficou ilesa. De toda forma, atendidos pelo SAMU, ambos foram encaminhados para o hospital regional. Uma pessoa morreu na tarde de hoje durante acidente de trânsito na BR-354, próximo ao trevo de acesso à cidade de Rio Paranaíba, envolvendo um caminhão e uma picape. Conforme as informações, o tráfego no trecho estava funcionando no sistema Pare-Siga quando a batida aconteceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. Na tarde de hoje, um acidente de trânsito foi registrado na Rua Major Gotti, próximo ao cruzamento com a Rua Farnese Maciel, bem próximo aqui da NTV. Uma motocicleta bateu na traseira de uma viatura da Polícia Civil. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e se queixava de dores na região dos pés. Uma equipe do SAMU
realizou os atendimentos médicos no local e encaminhou o rapaz para a Santa Casa de Misericórdia. Com a participação de militares de Patos de Minas e da região, o Corpo de Bombeiros promoveu nesta quinta-feira um workshop voltado para atendimento de ocorrências envolvendo produtos perigosos. O evento, que aconteceu das 7 da manhã às 18 horas, tem o objetivo de preparar o efetivo do Corpo de Bombeiros para lidar com ocorrências que envolvam produtos perigosos, como tipos variados de gases. Toda vez que a população passa e vê um caminhão ali transportando, que tem aquelas plaquinhas com os números desconhecidos, esses são os que a gente chama de produtos perigosos dos mais variados tipos, desde o gás liquefeito de petróleo, que é o famoso botijão de cozinha, até mesmo amônia, outros gases mais danosos à saúde humana. Então, como parte do nosso seminário hoje, que vem junto de uma parte de simulado, o workshop ele vai estar tratando da parte da identificação dos produtos. Então, através daqueles números, saber identificar qual é exatamente o produto que está sendo transportado e também quais órgãos têm que ser acionados, porque não é uma responsabilidade só do bombeiro. Além da parte teórica, com palestras com profissionais da área, o workshop contou com simulações práticas. Nós vamos fazer hoje também um simulado para os alunos, tratando tanto de uma ocorrência envolvendo uma colisão entre veículos, que possam estar transportando produtos perigosos em uma rodovia. Então, o militar ele tem que estar atento, para não deixar esse produto vazar para outras direções, de forma a poder contaminar um lençol freático, por exemplo. E também na parte da tarde, num segundo momento, nós vamos fazer um simulado de acidente em frigorífico, onde geralmente tem o uso do gás amônico, e aí esse gás, por ser bastante danoso, é bem interessante fazer uma parte mais voltada para isso. O evento contou com a presença de bombeiros militares de Patos de Minas e das cidades da região, que compareceram voluntariamente para complementarem seus conhecimentos e melhorarem seu desempenho. Tem militar de João Pinheiro, de Paracatu. Todas essas aí vão estar englobadas. Os militares que vieram para cá hoje são militares voluntários, então a gente reforça isso aí, agradecendo a presença, porque apenas querem consolidar o conhecimento deles para poder melhor atender a população local também. O tema do workshop vai de encontro com demandas importantes dentro do trabalho dos bombeiros. No dia 30 de outubro, 4 veículos, 3 deles de carga, se envolveram em um acidente de trânsito na BR-365 em Patos de Minas, na região conhecida como Serrinha. Devido ao risco de vazamento de substância inflamável, o trânsito no trecho foi interditado e os bombeiros trabalharam efetivamente para evitar que os prejuízos fossem ainda maiores. Esses acontecimentos que a gente tem só reforçam a necessidade da gente estar se qualificando cada vez mais e da importância de um treinamento prévio, para que quando chega a hora da ocorrência, nós já possamos estar com o conhecimento consolidado e ter um atendimento mais rápido e mais eficaz. A seguir, Polícia Civil conclui inquérito que investigou tentativa de homicídio contra adolescente em Patos de Minas. 2 pessoas são indiciadas por estelionato em esquema de vendas de CNH. E eu vou conversar ao vivo com o delegado responsável pelo caso. A Polícia Civil concluiu as investigações relacionadas a um crime de tentativa de homicídio durante uma festa na localidade de Arraial dos Afonsos, meio rural de Patos de Minas. Hoje, no dia 7, exatamente um mês depois dos fatos que vamos falar a seguir, aconteceu a conclusão do inquérito da tentativa de homicídio que aconteceu em Arraial dos Afonsos. Durante as investigações, especificamente no dia 31 de outubro, foram presos 2 indivíduos, um de 23 e outro de 24 anos. Ao meu lado está aqui o Dr. Luiz Mauro, delegado, um dos responsáveis pela investigação que conclui o inquérito na data de hoje. Doutor Luiz Mauro, como que aconteceu o inquérito, Quais foram os esforços da Polícia Civil para poder encontrar os autores dessa situação? Bem, primeiramente, nós contamos sempre com o apoio da população, que passa as informações necessárias para que a gente possa iniciar a investigação e a troca de informações também com a Polícia Militar. Tirando isso, nós demos continuidade a essas investigações, colhemos diversos depoimentos, colhemos também imagens da localidade, onde foi possível verificar elementos já indicativos sobre a autoria delitiva, elementos esses que foram robustecidos com outros dados que colhemos também juntamos aos autos, e aí pudemos fazer o pedido de prisão desses 2 indivíduos há dias.
Com a prisão desses 2 indivíduos, fizemos mais outras oitivas e dessas oitivas se fechou então sobre a autoria delitiva de pelo menos 2 pessoas, esses 2 indivíduos e mais outros. Nós vamos continuar as investigações, que serão outras pessoas que contribuíram, instigaram, induziram a que esses 2 indivíduos viessem realmente a dar coronhadas, socos, chutes na cabeça da vítima, mesmo quando ela já se encontrava desacordada, sendo que esses indivíduos tinham, conforme os indícios constantes nos autos, tinham a intenção de matar essa vítima. Certo. E, doutor Luiz Mauro, em relação à vítima, o senhor tem informações de como está o estado de saúde dela atualmente? Bem, a vítima ela foi entubada na época, teve um tratamento até o hospital, teve até, segundo as testemunhas, uma parada cardiorrespiratória, foi feita massagem cardíaca nela durante o trajeto. Lá no hospital, como eu falei, ela ficou entubada durante alguns dias e depois desses dias, até com atendimento médico, ela conseguiu receber alta e agora se encontra fora do hospital, em recuperação. E lembrando que a vítima é um jovem de 16 anos que, segundo informações, tentou separar uma briga de um homem com sua ex-companheira, razão pela qual ele acabou sendo aí vítima dessa tentativa de homicídio. Doutor Luiz Mauro, em termos leigos, né, com a finalização do inquérito, quais são os próximos passos a partir de agora? Bem, nós finalizamos o inquérito, né, entregamos isso aí, então agora ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que vai agora analisar o caso, no caso o Ministério Público, que é o dominus litis da ação. Verificado que tem os elementos suficientes, ele deve fazer a denúncia, né? Apresentar a denúncia ao Poder Judiciário, que vai ter o procedimento de aceitar ou não a denúncia e dar continuidade ao procedimento, chegando aí ao final, daqui a um pouco tempo, ao Tribunal do Júri, onde os pares, a própria sociedade, faz o julgamento desses 2 indivíduos pelos atos que cometeram nesse momento, nesse dia fatídico em que ele quase tiraram a vida de um jovem de 16 anos. Utilizando aí as ferramentas que nós temos utilizado para dar maior celeridade, sem perder a qualidade da investigação, que é a OVM, a Oitiva Virtual Móvel. Nós colhemos os depoimentos em vídeo, repassamos isso aí à delegacia, que faz aí todo um trabalho muito forte, os escrivães de polícia, os investigadores. Então, assim, uma gama de pessoas que estão aí focadas nesse trabalho árduo, mas um trabalho reconfortante, recompensador, que é um trabalho que depois nós verificamos aí a sensação de segurança para a sociedade cada vez mais forte, porque quando nós temos aí um crime dessa envergadura e que em pouco tempo ele é ao mesmo tempo verificado, com suas pessoas indicadas, pessoas essas ficam presas e agora já vão sendo levadas aí às bases da justiça, eu tenho certeza que a sociedade, cada vez mais que clama por justiça, vai ter essa justiça, uma justiça sadia, uma justiça legal. Depois de uma investigação detalhada, denominada Operação Infravermelho, a Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira o inquérito que revelou a atuação de um esquema de fraude envolvendo a venda de CNHs em Patos de Minas. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o delegado Érico Rodovalho, responsável pelo caso, que está conosco hoje aqui no NTV News. Boa noite, doutor. Boa noite, Adair. Boa noite a todos de casa. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essa operação complexa, polêmica, muito importante para a nossa cidade. Doutor, como é que essas 2 pessoas que foram indiciadas agiam? De que maneira elas atuavam? Olha, nós detectamos durante a investigação de que um indivíduo que era até então proprietário de uma autoescola, e isso é muito importante, esse detalhe, né? Porque o fato dele estar dentro de uma autoescola era um fator muito importante para ele captar clientes, pois ele presenciava, né, aquele momento de terror das pessoas que eram reprovadas, e então ele se aproveitava daquele momento de fragilidade das pessoas e então oferecia para essas pessoas que, apesar daquela reprovação, ele teria uma outra opção, que era um esquema que ele tinha uma CNH de uma maneira garantida. Ele vendia para as pessoas, então, uma fraude de que ele tinha um conluio com um agente público vinculado ao Detran de Minas Gerais, e então esse agente ele confeccionaria a CNH dos seus clientes, das pessoas, sem com que estas pessoas realizassem qualquer tipo de prova ou exame ou qualquer que seja. Então ele vendia uma farsa para essas pessoas que acreditavam na sua lábia, e a partir dali iniciava-se a negociação entre elas.
Então ele ludibriava essas pessoas, as pessoas efetivavam o pagamento, e aí aqui inicialmente a gente tinha um valor que estipulava que ele passava um pacote de R$6.000, mas esse valor durante a investigação a gente percebeu que é um valor variável, né? Então, por exemplo, se a pessoa era um pouco humilde, ele cobrava um preço, se a pessoa tinha condição, ele cobrava outro, se a pessoa era mais humilde ainda na questão de ter inteligência, de detectar aquele golpe, ele cobrava um preço ainda maior, e aí essa pessoa efetuava esse pagamento. Com o seu lucro que ele tinha, ele postergava a entrega daquele documento, então ele sempre falava, olha, eu vou entregar isso semana que vem, daqui 15 dias, aí os 15 dias passavam, as pessoas o cobravam, aí ele falava, não, já está ficando pronto, segunda-feira, e aí assim ele ia apresentando reiteradas desculpas, né? E aí as vítimas foram detectando de fato essa farsa. E claro, nunca entregava porque esse documento não existia, não havia esse esquema dentro do Detran, né, doutor? Justamente, isso é um fator muito importante que deve ser frisado, né? Era uma farsa, era um estelionato e que não existia esse esquema e detectou-se, é uma investigação longa que nós iniciamos desde abril desse ano, então são aí mais de 6 meses de investigação e durante esses 6 meses nenhum documento que passou pelas essas vendas clandestinas dele, nenhum documento chegou a sequer dar início, né? O que detectou-se então, e aí por isso o nome da infravermelho, a gente passou um detector infravermelho mesmo durante todas as pessoas envolvidas nesse cenário, para verificar se de fato existia esse esquema ou não, e ao final concluiu-se que não. É importante aqui que eu acabei me esquecendo, que esse indivíduo, ele utilizava-se de uma outra pessoa na sua fraude. Ele ligava para uma pessoa que exerce a função de despachante aqui em Patos de Minas. Que é o segundo a ser preso. E que foi o segundo preso. E essa pessoa, ela se passava como se fosse um agente público vinculado ao Detran. Ele se apresentava para os seus clientes como um funcionário do Detran e garantia que estava providenciando o documento, e aí então gerava uma credibilidade ainda maior para as vítimas acreditarem nesta farsa. Até agora, quantas vítimas já foram detectadas, já foram ouvidas por vocês? Olha, até esse presente momento, na deflagração, nós tínhamos 30 pessoas já em fase de identificação. Só que dessas 30, né, algumas ainda, por não serem de Patos de Minas e tudo, elas ainda não foram ouvidas, né? Então nós temos 30 pessoas identificadas, mas até o presente momento nós ouvimos 17 pessoas vítimas, né, já identificadas e colhido então toda a sua versão, e todos foram uníssonos, unânimes, né, e que veio somente a ratificar aquela operação deflagrada há alguns dias atrás, né, ou seja, veio a confirmar esse esquema de estelionato que estava existindo aqui em Patos de Minas. Esse número pode ser maior, né? Outras vítimas podem aparecer daqui em diante. E como é que elas devem fazer? Porque eu imagino que também elas ficam preocupadas com a própria situação de terem sido não só ludibriadas, mas de alguma maneira serem implicadas no processo. Elas respondem por isso, são responsabilizadas de alguma maneira, porque é um estelionato, né? De fato, eu estou conversando com todas já na delegacia, né, orientando no seguinte sentido: você comprar um documento, isso é crime, né? O documento ele pode ser falso, pode ser verdadeiro, mas ela não é o correto que você comprar. O correto é você ir fazer o exame, fazer as aulas, submeter a todo o procedimento de praxe. Mas neste caso específico, apesar das pessoas terem agido de uma maneira, vamos dizer assim, incorreta, neste caso específico, elas foi um entendimento de que se elas cometeram um crime impossível, porque elas caíram em um golpe, né, elas compraram algo que não existe, então elas foram vítimas de um crime de estelionato. Então, neste caso específico da Operação Infravermelho, deste grupo investigado, todas as pessoas que negociaram com esses investigados, elas estão sendo tratadas como vítimas do crime de estelionato, o qual a gente aproveita a oportunidade para cientificar que todas que tiverem esse envolvimento procurem a delegacia aqui em Patos de Minas, no prédio, na rua
Carajás, número 461, ali no bairro Caiçaras, no 3º andar. Procure a minha equipe que nós vamos providenciar, né, a punição adequada e uma investigação exemplar neste caso. Doutor, só para a gente finalizar aqui, qual era o perfil dessas vítimas? Pessoas mais velhas, mais jovens, homens, mulheres, ou foi bem diversificado essas faixas etárias e gêneros? Olha, o principal público que a gente notou durante a investigação seriam 2 públicos em especial, né? Aquelas pessoas que já estão repetentes, ou seja, elas foram reprovadas, e aí aqui encaixaram pessoas de classe alta, classe baixa, mulheres e homens. Então, o principal público, principal mesmo, na grande quantidade de vítimas, são pessoas que haviam sido reprovadas. Teve uma pessoa que foi reprovada 7 vezes, teve uma outra que foi 3, outra que foi 5. Então, são pessoas reprovadas. Mas também, um segundo público em especial aqui, nós podemos citar pessoas da zona rural, né? E essas pessoas da zona rural, elas apresentavam a dificuldade de submeter ao exame legal, como fazer todas as aulas aqui nos centros de formação, até mesmo o seu desconhecimento, e aí acreditar nessa versão ilusória. Então são pessoas humildes, né? Também era o principal alvo deste grupo. Esses 2 já presos, eles respondem por quais crimes, além do estelionato? No início da prisão, eles inicialmente estavam respondendo pelos crimes de estelionato, um estelionato qualificado, né, com 2 qualificadoras, e cumulado com um crime continuado, porque são vários estelionatos. E inicialmente estava se desenhando uma associação criminosa. Mas a associação criminosa, a lei exige no mínimo 3 pessoas. E a investigação até o presente momento ficou mais identificada a participação efetiva de 2. Então, até o presente momento, eles estão respondendo pelo crime de estelionato. O estelionato é um crime continuado, com a qualificadora, com qualificadoras, né, de ser contra o Estado e de ser contra idosos. Mas a investigação ainda prossegue, né, e a associação criminosa pode surgir, porque inicialmente, porque falou-se em outras pessoas? Porque nós tínhamos pessoas que estavam captando clientes e indicando, e aí ele procurava. Só que quando a gente ouviu todas as pessoas, essas inicialmente identificadas, nós não detectamos que elas agiam reiteradamente, elas indicaram um cliente ou outro, né, e aí não tem esse vínculo duradouro, né, da associação criminosa. Mas as investigações prosseguem, né, e podem se desenhar para outros crimes. Doutor Érico Rodovalho nos visitando aqui no NTV News de hoje, trazendo essas informações sobre essa operação que teve a conclusão desse inquérito, dessas investigações. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui e parabenizar pelo trabalho. Obrigado, Odaí, a toda a equipe da NTV. É importante que a gente venha pedir que outras vítimas nos procurem. Por quê? Porque nós temos um compromisso de continuar com essa investigação, né? Nós concluímos uma primeira etapa no sentido de que temos réu preso, então nós temos que já mandar o que foi feito. E a partir de agora continuamos com a identificação de novas vítimas e outras pessoas envolvidas. E a gente conta com a colaboração da sociedade, com novas denúncias, novas vítimas que nos procurem e nos indiquem, né, novos caminhos a serem trilhados. Muito obrigado pela parceria e pelo espaço aqui para chegar mais longe nessa operação. Muito bem, doutor Érico Rodovalho, hoje conosco aqui na bancada do News. A gente vai mudar de assunto aqui porque foi realizada nessa quarta-feira a audiência de instrução e julgamento sobre o caso do líder religioso que foi preso em Patos de Minas suspeito de cometer abusos sexuais. No dia 29 de agosto deste ano, um líder religioso foi preso suspeito de usar a fé para abusar sexualmente de fiéis. De acordo com a Polícia Civil, todas as vítimas identificadas são mulheres e o suspeito se aproveitava dos rituais religiosos que aconteciam com um grupo restrito para praticar os crimes. O caso é um caso de grande repercussão na cidade de Patos de Minas, em que 4 vítimas foram abusadas sexualmente por um líder de um templo religioso. Então ele usava esse templo, usava da autoridade dele para fazer os abusos, sendo que todos os rituais que ele fazia ali não eram rituais que estão dentro de um parâmetro normal da religião. E então, a partir do momento que ele usava a autoridade, criava esses rituais, via então os abusos sexuais contra as vítimas.
Após a denúncia das vítimas e após o caso ter tomado uma grande repercussão, foi instaurado um inquérito que desencadeou na audiência desta quarta-feira. Foi um julgamento muito, mas muito tenso, demorado. Começou, era por volta de 4h30, foi terminar quase 10 horas da noite. E de muita emoção, porque as vítimas tiveram que reviver tudo aquilo que elas viveram naquele templo. E aí foram depoimentos emocionantes, que até pra gente que é profissional é difícil de ouvir, de tamanhas barbaridades que aconteceu naquele templo. E aí então foi ouvida as vítimas, foi ouvido testemunhas, foi ouvido o réu, né, ele teve o direito de defesa dele. Mas o caso ainda não chegou ao seu fim e ainda terá alguns desdobramentos antes de sair a sentença final. E agora vai passar para a questão documental, que é alegações finais, e depois vai ser proferida uma sentença que as vítimas acreditam que irá fazer justiça a favor delas. Nós acreditamos que ainda esse ano essa sentença virá a ser proferida pelo meritíssimo juiz de direito, que é o titular da 2ª Vara Criminal aqui de Patos de Minas. As vítimas ontem todas elas salientaram justamente isso, que querem dar voz à voz feminina para que outras mulheres, elas sejam parâmetros, né, para que outras mulheres não sofram o que elas sofreram naquele tempo. Nós procuramos a defesa do acusado, mas até o momento não obtivemos nenhuma resposta. Em instantes aqui no News, a importância das ações da Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal. E moradora de Patos de Minas pede ajuda para conseguir reformar a residência. Terminou hoje a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal, que atua na conscientização do diagnóstico precoce. De acordo com a lei de número 13.230 de 2015, que instituiu a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal, os objetivos para estimular ações preventivas em prol do controle do câncer bucal englobam ações para informar a população e reduzir os riscos de ter a doença. O câncer de boca, né, ele pode apresentar tanto na cavidade, na gengiva, né, ele pode acometer o lábio, ele pode acometer o céu da boca, né, que é o palato, ele pode acometer no assoalho bucal, que é abaixo da língua, ou também até na língua. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, revelam que o câncer bucal é mais comum em homens acima de 40 anos. E nos últimos 3 anos, em média 11.111 casos foram registrados em homens e 4.000 em mulheres. O tabagismo, né, o fumo, né, o cachimbo, né, o cigarro, aumenta muito a chance do câncer bucal. E também o álcool, né, consumido de forma excessiva também. Então o alcoolismo também, ele aumenta, né, a possibilidade da pessoa desenvolver um câncer bucal. O Dr. Tiago reforça a importância de se atentar aos primeiros sintomas. Tem câncer que ele externaliza, né, ele sai para fora, e tem câncer que ele forma cavidade, ele forma um buraco, né, ou no osso, ou ali na região de gengiva. Então assim, se a pessoa sentiu, eu tô com a íngua, eu tenho um caroço, e esse caroço também uma íngua, por exemplo, por garganta infeccionada, ela vai crescer e ela vai voltar depois. Não, tem esse caroço já tem muitos dias. Não, tem uma ferida que tem muitos dias. Aí ela tem que procurar e vir no consultório para fazer realmente uma avaliação. O diagnóstico precoce é fator de cura principal para cerca de 95% dos casos. Mas quando a pessoa já sente dores na língua ou dificuldade em falar, apenas 45% de chance de cura. Por isso, a importância de fazer a visita a cada 6 meses ao seu dentista. Fique atento às diversas ações que podem ser tomadas para prevenir o câncer bucal. A gente sempre preconiza, né, o paciente fazer visitas regulares aí, no mínimo 2 vezes ao ano no dentista, para fazer também tanto o exame clínico bucal, né, hoje muitas das clínicas já consta também, né, já conta com equipamentos mais modernos, onde você consegue já fazer um diagnóstico também através de um raio-x, né, então isso facilita muito a gente diagnosticar problemas no início. Agora a gente mostra o apelo da Juliana, moradora de Patos de Minas, mãe de 3 filhos e que luta para realizar o sonho de reformar a casa.
Juliana é uma mulher determinada. Mãe de 3 filhos e com deficiência auditiva, ela trabalha como doméstica para ajudar na renda da família. Com uma casa simples no bairro Coração Eucarístico, Juliana sempre sonhou em reformá-la para oferecer mais conforto e segurança para seus filhos. A casa ela é muito pequena, né? Para nós, os meninos estão crescendo, né? Eu tenho uma moça também em casa, então eu queria mais um quarto a mais para me dormir. Eu durmo aqui na sala, deixar o quarto para os meninos dormir, o outro para a moça. Então eu durmo na sala, no sofá, para poder... Mãe, você sabe como é que é, né? Então eu queria realizar meu sonho, né? Ter uma coisa melhor, um conforto melhor para mim e para minha família. Graças ao apoio de seu patrão e amigo da família, Juliana deu o primeiro passo para realizar esse sonho. Ele não só encorajou, mas também ofereceu ajuda ao disponibilizar mão de obra para a construção. Assim, Juliana e sua família tiveram que alugar uma casa temporária para que a reforma pudesse começar. Nós estamos morando de aluguel, por enquanto nós estamos morando de aluguel para poder... Não tinha como ficar aqui, né? Eles pediram para nós sair, então eu estou pagando aluguel para poder ver que eu consegui essa reforma dessa minha casa, né? Tudo. No entanto, a jornada está longe de ser fácil. Apesar da mão de obra já garantida, Juliana e sua família enfrentam um novo desafio: a falta de materiais de construção e recursos financeiros para dar continuidade à obra. Eu não tenho condições muito de reformar essa casa tudo sozinho. Então eu vim aqui pedindo mais ajuda, quem puder me ajudar, tá? Reformar essa casa e tal. Realizar a reforma da casa é um sonho não só de Juliana, mas de toda a família. Seus filhos, especialmente, veem nessa conquista a chance de ter um lar mais confortável e adequado para estudar e crescer. É um sonho nós 4 em conjunto, porque a gente não tinha, mas a gente prezava muito pela segurança, bem-estar e conforto. E de uma certa forma era aquilo que a gente não tinha. Mas com essa reforma a gente vai conseguir. E é mais do que um sonho, né? Por causa que nós sempre tivemos que dormir no quarto enquanto minha mãe ficava na sala. Então vai ser um sonho realizar para minha mãe, para nós, e um conforto melhor. Para quem quiser apoiar Juliana e sua família na realização desse sonho, qualquer ajuda é bem-vinda. Doações podem ser feitas via Pix, chave e-mail novolarjuliana@gmail.com. A seguir aqui no News, a LBV arrecada alimentos que serão doados para famílias carentes no Natal. E Hemocentro de Patos de Minas realiza ações para valorizar e atrair doadores. O Hemocentro de Patos de Minas realiza campanha de valorização e de incentivo aos doadores de sangue para manter em dia os estoques que ajudam a salvar vidas. A falta de doadores de sangue e o baixo nível dos estoques é um problema enfrentado por todo o país. Por isso, algumas campanhas são necessárias para que as pessoas se conscientizem e sejam incentivadas a colaborar com a causa. Nós teremos essa coleta especial agora, nesse sábado. Ela vai acontecer de 7 às 11 horas. Essa ação é uma das ações desse mês de novembro, que é um mês especial, onde nós comemoramos o mês nacional do doador de sangue. Porque no dia 25 de novembro nós temos o Dia Nacional do Doador. Então, nós temos várias ações. Essa é uma delas, né? Essa coleta especial, e nós já conseguimos agendar uma caravana vinda da cidade de Unai. Tem também a participação de um motoclube Insanos, que virão até aqui para realizar essa doação nesse sábado, e também a agenda está aberta no nosso site para quem queira agendar e vir realizar a sua doação. Por mais que as caravanas sejam muito importantes para aumentar os estoques, a presença do resto da população é essencial. A gente percebe, né, com o passar do tempo, que em todo Hemocentro, em toda a unidade, né, de hemoterapia, a gente tem uma queda no comparecimento de doadores. Então essas ações vêm para ajudar mesmo, né? Às vezes com a correria, com o trabalho, as pessoas não têm tempo de vir durante a semana. No dia de sábado eles conseguem vir e realizar a sua doação com mais tranquilidade. Natalício doou sangue pela primeira vez e reforça a importância do gesto. Eu passei por uma entrevista que me disseram que na coleta que farão em mim
vão ser ajudadas 4 pessoas. Então, acredito que fazendo o bem, né, a gente recebe o bem. Então, tranquilo. Você que está em casa e que deseja ajudar o próximo, faça isso. Venha ao Hemominas e faça a sua doação de sangue. Para os interessados em realizar suas doações, basta comparecer ao Hemocentro ou realizar o seu agendamento se existir alguma preferência de horário. A gente atende demandas espontâneas, mas o nosso horário de atendimento normal é toda segunda-feira no período da tarde, de 14h30 até 18h30. De terça a sexta-feira, nós atendemos de 7 às 11 horas. E nesse próximo sábado, dia 9 de novembro, nós vamos atender de 7 às 11 horas. Esse mês tem muita celebração, né, para os nossos doadores, que são pessoas tão especiais, e nós convidamos todos aí para vir até aqui e realizar a sua doação e participar conosco dessa celebração especial. A Legião da Boa Vontade está promovendo uma campanha para arrecadar alimentos que serão doados a famílias carentes neste Natal. Essa campanha de arrecadação de alimentos acontece todos os anos aqui na LBV e a Alessandra, que é gestora aqui do local, vem explicar mais detalhes de como funciona. Alessandra, você sendo a gestora do local, eu acredito que você atue diretamente nessas arrecadações, né? Como é que elas funcionam? A nossa campanha, a campanha Natal Permanente de Jesus, a gente visa essa campanha amenizar o sofrimento das pessoas, né? Que a vulnerabilidade social, ela está em todo o país, né? E a fome, ela está presente, né? Então a gente promove campanha arrecadando alimento para as famílias, né? Esses alimentos a gente vai montar cestas e nós vamos entregar no Natal, né? Para as famílias que a gente atende aqui na unidade Patos de Minas. Tem parcerias aí com alguns supermercados da cidade e eles auxiliam também aí nessa arrecadação de alimentos, certo? Isso, a gente tem essa parceria, a gente fica na porta do supermercado, a gente aborda os clientes e pede essa doação. As pessoas vêm e doam com todo amor e carinho. Mas além dessas parcerias, é muito importante também a colaboração da população, né? Para que mais alimentos sejam arrecadados e mais famílias sejam assistidas. Isso, com certeza. A gente pede essa ajuda, né? Da população, da comunidade. Até vai vir em dezembro o Dia do Doar, né? Que é uma ação em todo o Brasil. Então a gente promove esse Dia do Doar também para reforçar essa campanha, né? A gente vai arrecadar mais alimentos e a gente conta com certeza com toda a comunidade. Quem quiser trazer aqui também na unidade, posso falar nosso endereço, é Getúlio Borges, número 97, na Vila Garcia. Quem quiser trazer até aqui pra gente, a gente vai estar recebendo também. E até o momento vocês já conseguiram aí muitas doações? Sim, graças a Deus. A população é bem empenhada nisso, né? As pessoas têm um coração muito grande, então a gente está arrecadando bastante. No atual momento, a instituição tem em média 67 famílias assistidas. Após a entrega das cestas para essas famílias em específico, o restante das doações serão entregues para outros parceiros que destinarão para pessoas que também necessitam. Depois do intervalo, aqui no NTV News, Operação Saúde do TCE identifica diversas irregularidades na UPA de Patos de Minas. E você vai ver que a URT divulgou novidades para o lançamento da temporada 2025. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais iniciou nesta terça-feira uma operação de auditoria inédita nas unidades de saúde em todo o estado. A fiscalização é para verificar a prestação de serviço público de saúde de forma detalhada. Na operação de saúde do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, são fiscalizados, por exemplo, tempo de espera, atendimento, validade de equipamentos e remédios, descarte de resíduos e pontualidade de profissionais. Nesta quinta-feira, a UPA de Patos de Minas foi uma das unidades fiscalizadas e foram identificadas várias irregularidades, como a ausência de pulseiras de classificação dos pacientes pelo protocolo de Manchester, mau cheiro nos banheiros provisórios da recepção, ausência de AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que atesta se o local está em conformidade com as normas de segurança contra incêndios. Outros problemas também foram identificados, como depósito de lixo sem identificação dos tipos de resíduos, banheiros sem acessibilidade, extintores com prazo de validade vencido, pacientes recebendo medicações nos corredores e painel de senhas na recepção com defeito.
A Prefeitura de Patos de Minas disse que vai aguardar o relatório final das auditorias que são realizadas pelo TCE na UPA para tomar as providências necessárias em atendimento às recomendações do tribunal. A Prefeitura diz ainda que a maioria das observações feitas pelo órgão possuem justificativas válidas, como o mau cheiro de banheiros provisórios, que é uma alternativa temporária em razão das obras de ampliação da unidade. A Prefeitura também informou que a fiscalização constatou o pleno funcionamento da UPA de Patos de Minas, que realiza cerca de 700 atendimentos diários. Todos os médicos de plantão estavam cumprindo seus horários e todos os medicamentos estavam dentro da validade. A URT realizou coletiva de imprensa nesta quinta-feira para anunciar o lançamento da temporada 2025. As cadeiras e arquibancadas ainda estão vazias, mas em breve estarão com diversos torcedores. Para a temporada de 2025, conversas já foram iniciadas com representantes do Cruzeiro e do Atlético. Alguns jogadores, inclusive, nem falaram em questão salarial, né? Eles compraram o projeto, né? Eu acho que 2024 foi um ano muito bom, né? O RT ficou em evidência, maior média de público do campeonato. Na verdade, a gente só perdeu para o América Mineiro, né? A gente só perdeu para o Cruzeiro e para o Atlético, ficou na frente do América. Se você pegar, né, o público do Mineiro, da primeira divisão e da segunda divisão, né? Então, assim, a gente espera que a gente tenha, né, um elenco forte. Para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, 36 jogadores já estão contratados verbalmente. Porém, novidades podem surgir, como nomes que estão em times da capital de Minas. Tem uma conversa diretamente com o Alexandre Matos, né? Então, eu não adiantei nada com ele, mas sim, a gente pode conseguir algum acordo lá de trazer alguém de lá, sim. Nós temos, sim, atletas que estavam aqui esse ano, porque está muito cedo ainda, né? Então, a gente tem que esperar caminhar, né? Às vezes, alguns dos atletas não vão esperar, né, o tempo que a gente, né, precisa para poder fechar, mas sim, tem 3 atletas desse ano, né, que tem vontade de voltar e a gente também tem interesse neles, mas na hora que afunilar que, né, o setor de futebol nosso vai fazer as escolhas. Mas para tudo isso acontecer, a diretoria do Trovão Azul se organiza financeiramente. A pré-temporada, de toda forma, a gente tem a intenção de começar ele em março, né, e vai depender muito da parte financeira, sim. A gente pretende fazer 2 meses, né, mas a gente tem que esperar o arbitral, né, para saber o início do campeonato. Com tudo organizado, as novidades para o campeonato serão anunciadas no dia 8 de fevereiro e contará com diversas atrações, entre elas show de Zé Henrique e Gabriel. Mas a maior estrela será a solidariedade. O sócio-torcedor da URT, ele vai ter o ingresso, né? Ele vai ter até o dia 31/12, adquirindo o sócio-torcedor, ele vai ganhar a cortesia do evento. Então a gente deixamos de fazer um evento com fins lucrativos para fazer um evento solidário. A programação do lançamento da nova temporada da URT contará também com ações beneficentes. Eduardo Silva Amaral, 2 anos, hoje vestido de azul e um rosto risonho que a timidez esconde devido às câmeras à sua frente. Hoje, ele trava uma luta pela vida. O Eduardo hoje está com 2 anos e meio, né? Ele foi diagnosticado com uma doença ultra rara chamada SPG50. É uma doença genética, degenerativa, que vai tirando aos poucos os movimentos, a fala, a capacidade cognitiva. É esperado que, se em tratamento, ele fique tetraplégico por volta dos 20 anos e caminhe para um estado vegetativo. Solidarizados com a história de vida e com o intuito de ajudar a custear o tratamento do Dudu, a URT e a empresa Cena 34 irá promover um verdadeiro show de solidariedade. No dia do evento, toda a arrecadação da bilheteria será destinada para o tratamento do Dudu. Temos muita estrada ainda para andar, ainda falta muito para a gente conseguir chegar na nossa meta. A gente hoje tem mais ou menos 1.300.000 na nossa arrecadação. Ainda falta mais ou menos 10 milhões para a gente chegar no objetivo final. Quem quiser ajudar pode comprar o ingresso, cujo dinheiro já será destinado para a família. O lucro da bilheteria, venda de ingressos, será exclusivo para a família. O sócio-torcedor que garantir o seu ingresso até o dia 31 de dezembro ganhará uma cortesia para o evento. Deixa comprar o ingresso desde já garantir a presença e já ajudar o Eduardo. Nosso tempo é muito curto para evitar que ele tenha prejuízos maiores e que não possam ser resolvidos.
Ótima iniciativa, né? O NTV News está terminando com essa e volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro amanhã mais cedo também, no 30 Minutos, às 11h30 da manhã. Ótima noite para você e até amanhã.